E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e sim, mais uma nova semana e mais uma nova atualização do Skyline Edge chegou aqui pra gente testar. Me desculpe se eu tô trazendo muitos vídeos dele, mas é que toda hora tem alguma atualização diferente e relevante aqui pra vocês testarem dentro dos seus celulares. Como sempre, eu não vou poder estar deixando o link do Skyline Edge pra vocês baixarem, né, porque é um projeto pago que os caras do Skyline estão fazendo, e se vocês quiserem contribuir, eu vou estar deixando o Ko-Fi deles, né, que é tipo um Patreon, só pra vocês assinarem e poderem ter acesso a todas essas novas builds pra vocês estarem fazendo os testes. Mas basicamente, galera, o Skyline Edge chegou aqui com a sua versão 9, e alguns jogos que já estavam rodando bem passaram a rodar ainda melhores, até mesmo em celulares mais fracos, como foi o caso aqui do meu Poco X3 NFC, que tem aqui apenas um Snapdragon 732G, e é claro, galera, também o nosso querido Redmi Note 7, que tem apenas 4 GB de RAM e um Snapdragon 660, que não suporta nem a atualização de drivers do próprio Skyline. O foco, galera, não ficou exatamente para todos os nossos jogos que já rodavam, mas sim para alguns outros, como por exemplo o próprio Resident Evil 4, que agora está renderizando as cores como era aí para ser, né, desde o início, porém no Skyline ele ainda não renderizava cores, ficava toda aquela coisa meio que azul, né, durante o seu mapa, e até dava para você jogar, porém ainda não tava com aquela boa jogabilidade que a gente sempre vê. Mas agora, olha só, rapaziada, as cores já estão começando a ser renderizadas no nosso querido Resident Evil 4. É claro, né, o FPS num Snapdragon 732G não vai ser tão legal assim, né, porque tá pegando aqui 20 FPS nessa telinha inicial. E nem todos os gráficos do Leon, né, como vocês podem ver, estão muito bem renderizados. Ele mesmo tá todo blackzão, né, tá parecendo um shader que não foi carregado a textura, mas em compensação, todos os outros renders e outras coisas que antes a gente não tinha, como por exemplo a própria fog, né, dentro do nosso Resident Evil não existia nas outras versões, e agora, galera, as texturas de todas as outras configurações estão sendo aplicadas, ok? Não tá mais azul como tava antigamente, e agora, galera, como vocês podem ver, até dá pra gente jogar um pouquinho mais o nosso querido Resident Evil 4 com um pouco mais de imersão do que a gente tinha anteriormente nas outras builds do nosso querido Skyline Edge. É claro que ainda acho melhor você rodar ou a versão GameCube ou a versão do PS2, né, porque rodam muito melhores e também, né, tem aí as suas classificações divididas, porém, galera, a versão do Skyline já é a versão remasterizada, né, com gráficos em HD, a resolução de 16:9 nativa, sem precisar fazer toda aquela firula dos outros emuladores. Mas no geral, né, galera, esse daqui mostra mais um passo da importante evolução que o nosso Skyline tá tendo. E aqui, pelo menos nas cutscenes, como vocês podem ver, os personagens são renderizados sem nenhum tipo de bug de textura ou coisa do tipo. Mas já é importante a gente ver esse progresso da emulação, e pode ser que já nas versões 10 ou na versão 15, esse tipo de emulação já tenha sido corrigido. Para rodar o nosso Resident Evil, galera, você vai poder rodar tanto no driver 655, que está aqui no link da descrição, para você baixar junto aí com um pacote de saves e outras coisas para vários jogos que precisam. E é claro, galera, eu testei jogos utilizando o nosso Mesa Turnip na versão 23, que por enquanto foi um dos melhores drivers para a gente testar na maioria dos jogos. Basicamente, galera, esse 655 vai ser importante para a gente rodar alguns jogos com um melhor FPS em alguns celulares, ok? Nem todos os celulares vai fazer efeito esse 655, até porque é um driver beta e que não funciona em todos os celulares. Outras configurações, além do nosso driver, foi aqui o nosso Dock Mode totalmente desabilitado, nosso Force Triple Buffering habilitado, as configurações aqui do Executor Slot Count no 16, e é claro, galera, o nosso Tester Readback Hack já estão aqui ativos também. Nessa nova versão, galera, o Pokémon Let's Go Eevee ganhou um pouquinho mais de desempenho pra gente rodar em celulares mais fracos, como é claro, o nosso 732G aqui. Antes ele rodava por volta dos nossos 19 a 20 FPS, e agora ele tá conseguindo pegar em boa parte da sua gameplay uns 24, 25 FPS. É claro que o FPS ainda dropa, né, dependendo da área que você está, porém, galera, a gente já tá conseguindo ver uma leve melhora de FPS, principalmente quando a gente entra aqui nas nossas batalhas, que antes ele também pegava por volta dos nossos 20 e pouquinhos FPS, e agora pelo menos ele já tá
cravando ali nos 30 na maior parte das nossas vezes, ok? Quando não usa um ataque muito grande assim, mas pelo menos, galera, já é uma importante evolução, principalmente para celulares mais fracos, onde você consegue rodar esses drivers e outras coisas, ok? E como vocês podem ver, a nossa fluidez já tá bem incrível para literalmente a maioria das coisas que a gente quiser fazer. Eu também rodei aqui o Bayonetta 2, galera, que roda aí por volta dos seus 16 a 23 FPS, ele fica oscilando bastante entre isso, então não dá muito pra gente dizer se tá jogável pelo menos um celular mais fraco, mas eu sei, né, que se você tiver um celular um pouco mais potente, com o Snapdragon 888 ou até mesmo 860, como o Poco X3 Pro, você vai conseguir rodar o seu Bayonetta 2 em pelo menos uns 25 a 30 FPS. Outro jogo que a gente já tá conseguindo executar dentro do nosso querido Skyline é o Pokken. Porém, galera, nos testes que eu fiz ontem à noite, ele tava pegando até que 60 FPS em algumas partes, dando alguns lags. Hoje, como vocês podem ver, ele simplesmente morreu, o desempenho simplesmente morreu, tá aqui pegando 14 FPS, o bug de textura ainda existe, né, como vocês podem ver, ele tá pegando ali por volta dos nossos 14 FPS, e os nossos pokémons não estão sendo muito bem renderizados, né, ele tem aqui vários glitches, né, várias coisas aí que não estão sendo renderizadas totalmente dentro do nosso querido emulador, porém já é mais um jogo aqui pra você jogar dentro do seu querido Skyline, não aí com o melhor dos FPS, mas, né, como eu disse, antes ele tava pegando 60 e agora ele simplesmente morreu o desempenho dele. Mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, a gente já tá conseguindo fazer aqui as nossas lutas, dá pra gente jogar aqui as lutas de torneio aqui também do nosso querido Pokken, e basicamente a gente consegue ainda manter um desempenho aceitável, né, pra um jogo de luta desse porte. Porém, né, eu não sei se muitos de vocês vão querer jogar com 15 FPS, dá pra você usar saves, mas eu estou utilizando aqui do zero, né, eu não criei save nenhum, não usei save nenhum, eu estou criando tudo do zero, e como vocês podem ver, a gente já chegou aqui na parte da luta, e ele funciona até que de boa. Como eu disse, antes ele tava pegando 60 FPS, não sei o que aconteceu, que ele simplesmente parou de pegar 60 FPS, mas pelo menos a gente já tá conseguindo executar o Pokken dentro do nosso Skyline. E outro joguinho que a gente pôde ver uma melhora de FPS, galera, foi claro o nosso Pokémon, tanto o Sword quanto o Shield. E olha só, rapaziada, aqui já no nosso lado de fora a gente não tem mais aqueles 10 FPS que ficavam quadro a quadro. Agora a gente tem pelo menos uns 30 FPS, dependendo da parte onde está renderizada. E principalmente, vários glitches de textura que aconteciam antes, agora foram corrigidos. Como vocês podem ver, galera, a gente já tem aqui a nossa textura do chão já funcionando. Não fica mais aquela textura escura igual estava antigamente. E é claro, galera, se a gente prosseguir um pouquinho mais, né, tentar ir ali em direção da cidade, a gente vai poder ver o nosso FPS dando uma caída, né, principalmente porque ele tem que começar a renderizar, buscar as texturas e tudo mais. Isso daí é um pouco trabalhoso ainda pro Skyline para rodar, mas pelo menos, galera, a gente já consegue ter um desempenho bem melhor do que a gente tinha antigamente, né? Porque, como vocês se lembram, na primeira versão do Skyline Edge, a gente não conseguia simplesmente sair e ter um FPS jogável. Ele ficava ali por volta dos nossos 15, 10 FPS. E agora, galera, na parte de fora a gente já tá tendo 30 FPS pra gente jogar. Esse FPS se intensifica quando a gente entra em batalha. Como vocês podem ver, na batalha também foi corrigido aqui aqueles glitches gráficos que a gente tinha, principalmente no cenário da parte de trás, que não era muito bem apresentado, e principalmente no cenário na parte de baixo, né, onde a gente tinha aquele quadrado preto que era gigantesco. E agora, galera, como vocês podem ver, a maioria das nossas coisas foram corrigidas. A gente ainda tem alguns leves improvements ainda para serem feitos, porém, galera, o desempenho do Skyline já nessa versão, como vocês podem ver, já tá espetacular para você sair jogando o seu Pokémon Sword, pelo menos em um celular com o Snapdragon 800 para cima. O Super Mario praticamente continua do mesmo jeito, agora com a gente pegando um pouco mais de FPS, né, principalmente nessa primeira parte. Não tá ainda totalmente liso, mas a gente já consegue rodar aí um desempenhozinho bem melhor, 60 FPS aí em boa parte do nosso jogo. Como vocês sabem, né, a gente tem que esperar renderizar tudo de novo, e é claro, galera, pra você corrigir todos aqueles glitches pretos, né, que acontecem aí na nossa tela, você tem que se jogar aqui do penhasco, esperar o seu personagem morrer, e aí logo depois disso ele vai renderizar aqui, pelo menos a maior parte da nossa fase. E como vocês podem ver, galera, o desempenho já no nosso querido Skyline já tá muito sensacional, pegando 60 FPS, coisa que nem o próprio Agni S consegue fazer isso, né? Então, como vocês podem ver, o desempenho já tá aqui bem mais espetacular do que a gente poderia esperar do próprio Agni S. E se você jogar aqui num celular um pouquinho mais potente, você ainda vai ter margem para rodar esse jogo em 60 FPS em boa parte das vezes. Mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, o nosso desempenho já está
espetacular para você querer sair jogando aí o seu Super Mario Odyssey. Ele tá se mexendo assim, né, justamente porque nessa versão também foi implementado o Motion Sensor, e como vocês podem perceber, ele não tá assim 100%, né, eu tô aqui toda hora mexendo e toda hora ele tá fazendo alguma ação com o nosso querido personagem, mas dá pra gente vir aqui nas guias de opções e aí a gente pode simplesmente desligar esse controle por movimento. Só você vir aqui, desligar esse controle por movimento e aí sim ele vai parar de fazer qualquer outra coisa que, não parou, né, o movimento ainda continua, mas pelo menos, né, a gente já tem aqui o Super Mario Odyssey rodando em 60 FPS. E sim, eu sei, todo mundo tá querendo que eu teste no nosso Redmi Note 7, justamente o que eu fiz com essa nova atualização, onde ele pode rodar alguns jogos e outros ele simplesmente não pôde rodar. Porque basicamente, galera, o nosso querido Redmi Note 7, ele tem um Snapdragon 660 e apenas 4 GB de RAM. O recomendado para você estar rodando seria um Snapdragon 845 com pelo menos 6 GB de RAM para você ter ali uma margem. Fora também que o nosso Snapdragon 660 que está presente no nosso Redmi Note 7 não tem aí uma GPU adequada, principalmente para rodar aqui os nossos GPU drivers, porque praticamente todos esses drivers aqui que a gente tem para colocar no nosso Skyline só funcionam com GPUs Adreno 600 para cima, ok? Então se você tiver uma Adreno 500 de GPU, simplesmente o seu celular não vai funcionar os drivers. Eu testei aqui com os drivers mesa, testei aqui com os drivers da Qualcomm e simplesmente eles não funcionam porque o requisito mínimo para ele é Adreno 600, ok? Como o Redmi Note 7 tem apenas Adreno 500, ele não vai conseguir executar nenhum jogo utilizando esse tipo de driver. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui o versão 23, que é o que está rodando melhor em todos os drivers, e se a gente for iniciar algum jogo, simplesmente o nosso jogo vai crashar na intro e não vai conseguir abrir. Agora, se você tiver um Redmi Note 8, ele já tem um Snapdragon 665, que já tem aí o upgrade para Adreno 600, e com isso você já vai conseguir utilizar aí os seus GPUs drivers, ok? Basicamente, como o Redmi Note 7 não tem nada disso, infelizmente, galera, os jogos 3D nele ainda não estão funcionando. Então, por exemplo, jogos que têm elementos 3D, o nosso Rayman Legends, Pokémon Tournament, o nosso Cuphead, simplesmente esses 3 jogos aqui têm elementos 3D e eles não são possíveis de executar no nosso Skyline. Já aqui, galera, outros jogos como o nosso Katana Zero, o Celeste e até o nosso Sonic Mania, eles já têm aí os elementos mais na parte do 2D e a gente já consegue executar eles numa boa dentro desse emulador. Pelo menos a gente consegue ver algumas melhorias que teve nessa versão 9. Em versões passadas, no nosso Redmi Note 7, a gente não conseguia nem dar boot no nosso Cuphead, ele ficava simplesmente numa tela preta completamente. E agora, pelo menos, galera, como vocês vão poder ver, a gente consegue chegar na tela de boot do Cuphead, que era uma coisa inaceitável que ele não conseguia rodar. E agora, galera, se a gente tentar vir aqui e iniciar o nosso jogo, simplesmente o nosso jogo não consegue ser iniciado por conta dos elementos em 3D que precisam aí de certos drivers para funcionar. Então, como vocês vão poder ver, simplesmente o nosso jogo vai crashar depois disso aqui, porque todos os testes que eu fiz deram isso e não foi diferente dessa vez, como vocês puderam ver, o nosso Cuphead crashou. Já em jogos 2D, como o nosso próprio Sonic Mania, entre vários outros jogos, eles estão rodando agora em full speed dentro do próprio Redmi Note 7. Coisa aí como Celeste, como Katana Zero e outros jogos 2D, até jogos 2D indie como Blasphemous, entre outros, ok? Você vai conseguir rodar ele num bom FPS para você jogar, ok? Como vocês podem ver, o próprio Sonic Mania, né, que tá disponível aqui pra gente estar executando, simplesmente está conseguindo rodar em 60 FPS, que já é uma coisa muito boa, principalmente para um celular como esse, que em teoria não suportaria o Sonic Mania, e agora, galera, como vocês podem ver, a gente está conseguindo executar ele aqui numa boa. Se eu fosse aqui um player um pouquinho melhor de Sonic Mania, é claro que a gente estaria tendo um pouquinho mais de conteúdo para executar, mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, a excelente velocidade que está rodando só mostra aqui o quanto que esse emulador evoluiu no quesito de desempenho, tanto aqui em celulares fracos quanto aqui em celulares mais fortes. A gente também não pode esquecer do fato que esse emulador na versão 9 já está rodando um Monster Hunter Stories 2, que é um jogo muito importante, principalmente para a maioria das pessoas que querem jogar aí um Monster Hunter, e dessa vez, galera, um cara lá do grupo do Skyline conseguiu testar, ele não informou que tipo de configuração ele usou, que driver ele usou, que celular que ele usou, ele só falou que estava suave, só aí com alguns glitches gráficos que estava esperando a próxima atualização do emulador. Mas basicamente é isso, né, galera? Esse daqui foi o vídeo
da nova versão do Skyline Edge, tá rodando aqui muitos mais jogos, tá conseguindo executar jogos com uma performance muito boa em vários celulares diferentes, desde celulares mais fracos até celulares mais fortes, e basicamente, galera, a gente torce para que o Skyline comece a rodar vários jogos sem nenhum tipo de glitch, de textura ou coisa do tipo. Eu vou ficando por aqui, galera. Esse daqui foi mais um vídeo do Skyline Edge na versão 9. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.